Olá, pessoal. Mais um vídeo, agora para tratar dos osciladores para radiofrequência, os circuitos clássicos de osciladores de RF, de radiofrequência. Aqui, à esquerda, o oscilador Hartley, o oscilador Colpitts, aqui no meio, e à direita, o oscilador a cristal. Essa configuração ela é clássica, é reconhecida pela sua forma. Então, sempre que for visto aqui um indutor com uma tomada central em paralelo ao capacitor, fazendo a realimentação do circuito para produzir a oscilação, é identificado dessa forma, então, que é um oscilador Hartley. Gera uma onda senoidal, baseado na realimentação, por causa do circuito ressonante só provocar realimentação em uma frequência. Na frequência de ressonância, ele produz uma onda senoidal. Aqui no meio, o circuito do oscilador Colpitts, que é identificado também pela sua forma, usando um divisor de tensão com um capacitor, dois capacitores, em paralelo com o indutor, que ajuda a determinar a frequência de ressonância. Observe a diferença. O Hartley, a divisão de tensão é no indutor. O Colpitts, a divisão de tensão é feita nos capacitores. Aqui, no meu exemplo, um capacitor de 100 picofarads em paralelo com um indutor de 10 microhenry. Aqui, os dois capacitores estão em série, produzindo exatamente o mesmo valor. Então, dois capacitores de 200 picofarads em série, equivalendo a um capacitor de 100 picofarads, também em paralelo com o indutor de 10 microhenry. E em terceiro aqui, o oscilador a cristal, que o clássico dos osciladores a cristal, os valores que existem comercialmente, normalmente vão de 30 kHz a 100 MHz. Então, agora, vou passar para uma análise com exemplos, com esses exemplos aqui, dos três osciladores senoidais. Vamos à ressonância. No oscilador Hartley, essa configuração aqui do transistor, a realimentação é feita do emissor para a base, em paralelo com o indutor, um capacitor. No meu exemplo, um indutor de 10 microhenry em paralelo com um capacitor de 100 picofarad. E o acoplamento do circuito ressonante para a base é feito através de um capacitor de 1 nanofarad, que é muito maior do que o capacitor de 100 picofarad. Então, a reatância dele é muito baixa e faz o acoplamento para a base para provocar a oscilação. Essa parte aqui é o circuito ressonante e ele, então, determina a frequência de oscilação. Para a determinação da frequência de oscilação, a equação 1 sobre 2π raiz de LC. Então, colocando os valores de indutor e capacitor, 10 microhenry e 100 picofarad, chega-se ao valor de
159 kHz, aproximadamente. Isso é importante para que você exercite o uso de calculadora ou mesmo uma planilha de Excel para que você tenha o valor de referência para o cálculo. Para outros valores de oscilação, teríamos os seguintes resultados. Para um indutor de 1 milihenry e um capacitor de 100 picofarad, temos 503 kHz. Um indutor de 10 microhenry e um capacitor de 100 picofarad, 159 kHz. Para um indutor de 1 microhenry, capacitor de 100 picofarad, 15.915 kHz, 15 MHz, quase 16 MHz. E um exemplo à parte, um indutor de 10 microhenry, um capacitor de 1 nanofarad. A frequência seria de aproximadamente 50 kHz. Esses valores servem de referência para exercício de cálculo, uso da calculadora. Frequentemente, o pessoal erra no cálculo, então aqui serve de referência para o cálculo. Identificação do oscilador Hartley, você olhando para o circuito, se vir um indutor com divisão de tensão, na divisão de tensão, no paralelo com o capacitor, você já identifica o oscilador Hartley. Se for oscilador Colpitts, no transistor, o resistor de polarização de emissor, a realimentação é feita, por exemplo, do emissor para a base, usando um divisor de tensão a capacitor, para determinar a quantidade de realimentação. O acoplamento para a base é feito através de um capacitor de valor bem mais alto do que os capacitores usados no circuito ressonante, para que o resultado fique apenas os capacitores de valor mais baixo. Então, aqui 200 picofarad, aqui 200 picofarad. Como os dois estão em série, o resultado aqui é de 100 picofarad. Então, o valor para efeito de cálculo, 100 picofarad. E, no meu exemplo, o indutor, 10 microhenry. Esse circuito aqui produz, tanto no emissor como no coletor do transistor, uma onda senoidal na frequência de ressonância, que é calculada da mesma forma do Hartley. A diferença entre o Hartley e Colpitts
é apenas na configuração da realimentação. O resultado obtido é exatamente o mesmo. Não há preferência por um ou por outro, exceto o fato de que aqui usam-se 2 capacitores e no Hartley somente um capacitor. Dependendo do circuito, isso pode ser interessante para fazer frequência variável, usar um capacitor variável. Então, caso seja feita a variação de frequência por um capacitor variável, dessa forma aqui, um capacitor, por exemplo, de 50 picofarad a 150 picofarad, colocado em paralelo com o indutor da realimentação, o indutor teria uma tomada de realimentação a partir do emissor para a base e o capacitor único faria a mudança de frequência de ressonância, usando a mesma equação para cálculo. Por último, outro oscilador senoidal, também para a faixa de radiofrequência, que é a osciladora cristal. O cristal é o cristal de quartzo, que ele tem a propriedade de, quando ser flexionado, então, se ele sofrer uma flexão, ele produz eletricidade. Então, um banho de prata é feito numa lâmina de cristal para fazer o contato elétrico de um lado e do outro dele, e é posto dentro de um encapsulamento com terminais conectados nas 2 faces do disco de cristal de quartzo, e ele, então, é encapsulado de forma que a aparência externa dele é aproximadamente essa aqui. No invólucro dele, então, escrita grafada a frequência de vibração do cristal. Da mesma forma que ele produz eletricidade quando é flexionado, quando ele sofre uma vibração, ele produz eletricidade. Da mesma forma, quando é aplicada uma tensão de uma superfície para outra, uma tensão alternada aplicada, ele sofre também uma flexão. Esse efeito é utilizado em vários equipamentos, tanto para fazer o oscilador a cristal, como é usado também como transdutor para ultrassom. Os equipamentos médicos de exame por ultrassom usam lâminas de cristal de quartzo ou, mais modernamente, cerâmicas, que têm o efeito piezoelétrico também, do mesmo tipo do cristal de quartzo. No caso do oscilador a cristal, a lâmina de cristal ela é retirada a partir de uma peça inteira de cristal de quartzo
que classicamente pode ser vista dessa forma, e ele é fatiado de forma que a lâmina é retirada a partir de uma dessas fatias. Então, várias fatias são retiradas e essa lâmina, então, tem o efeito piezoelétrico. Efeito piezoelétrico ou piezoelétrico. A representação do modelo mecânico da lâmina de cristal de quartzo, pela ressonância dela, da vibração dela, quando é aplicada energia elétrica nela, ou então quando ela vibra e ela produz eletricidade, o circuito equivalente elétrico dela é um circuito ressonante série e, junto com os terminais, o efeito de capacitância tanto da própria lâmina como dos terminais de conexão. Então, dentro do cristal, a análise do cristal equivale a um circuito ressonante série e paralelo. Isso dá duas características de duas frequências diferentes, muito próximas uma da outra, de ressonância série e de ressonância paralela. Nesse exemplo de circuito, em que a realimentação se deu do coletor para a base do transistor, aqui o resistor de polarização de base, a alimentação do transistor, e o cristal está provocando a realimentação entre coletor e base do transistor. E ele, por causa disso, então, ele gera uma onda senoidal baseada na frequência de oscilação do cristal. Vários fabricantes fazem a lapidação das lâminas de cristal, de quartzo, e põem à venda no mercado. Pode ser feito também sob encomenda. Conforme eu já disse, o clássico é termos frequências de 30 kHz a 100 MHz. Os três, então, são osciladores senoidais. A faixa de frequências geradas por eles, pelos três osciladores, então são chamadas de radiofrequência, porque elas são frequências com energia suficiente para se propagarem no espaço. É possível fazer também com o oscilador RC, resistor e capacitor, produzindo frequências mais altas, mas a instabilidade do circuito é muito grande. Os osciladores dedicados à radiofrequência, eles costumam usar, para a estabilização da frequência deles, capacitores que têm um coeficiente de variação de temperatura que compensa as variações no circuito. Quando um indutor e um capacitor são colocados em paralelo, o efeito da temperatura sobre o indutor, que é uma bobina, muitas vezes
com uma forma básica de plástico e um fio enrolado em volta, formando uma bobina de fio de cobre. Essa bobina, ela sofre efeito de variação de temperatura e a dilatação altera o valor do indutor. Depois de montado o circuito e verificada a variação, é possível compensar a variação do indutor usando capacitores com coeficiente de temperatura negativo. Então, por exemplo, quando encontramos um capacitor N750, ou N1500, ou mesmo N100, esse é o coeficiente de temperatura, além do próprio valor escrito. Então, pode ter grafado aqui 100 picofarad. 100 picofarad. E o coeficiente de temperatura negativo, N100, N750, N1500, quanto for, isso significa o número de partes por milhão. Então, um capacitor N100 significa que ele varia a capacitância dele negativamente 100 partes por milhão. 100 partes por milhão. Isso significa zero vírgula 0,01% de variação de capacitância. Então, um coeficiente de temperatura negativo de 0,01% por grau Celsius. Para cada grau Celsius de aumento de temperatura, ele reduz a capacitância em 100 partes por milhão, ou 750 partes por milhão, ou quanto estiver especificado. Então, espero que vocês exercitem os valores, observem que os 3 osciladores clássicos que eu apresentei aqui são osciladores senoidais, e é isso. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Obrigado pela atenção, obrigado pela sua paciência.